Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Oggi Hoje echeggia ecoa in tutto il mondo em todo o mundo l'annuncio della Chiesa. o anúncio da Igreja. Gesù Cristo Jesus Cristo è risorto, ressuscitou. è veramente risorto, Ressuscitou verdadeiramente. come una fiamma nuova. Como uma nova Questa chama, buona notizia se acendeu si è esta boa accesa nella nova notte, na noite. la notte di un E a mondo noite do mundo già alle prese, já con abraços, sfide epocali, com desafios e epocais ora e oppresso agora dalla pandemia, oprimido che pela mette a dura pandemia, prova que la coloca nostra à dura grande prova famiglia umana. a nossa grande família humana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa. Cristo Nesta noite ressoou a voz da Igreja. Cristo, minha esperança, è un altro ressuscitou. contagio che si trasmette da É cuore contágio a cuore. diferente que se transmite de coração a coração, porque todo o coração humano aguarda esta boa nova. É o contágio da esperança. Mia speranza Cristo, minha è esperança, risorto. ressuscitou. Non si tratta di una formula Não se trata magica de uma fórmula che mágica faccia svanire que i problemi. faça desvanecerem-se os problemas. No, Não, la resurrezione a ressurreição de Cristo non è questo. não é isso. È invece la vittoria dell'amore sulla radice del male. Una vittoria che non scavalca la sofferenza e la morte, ma le attraversa. Mas é a vida do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não salta por cima do sofrimento e da morte, mas atravessa-os abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem, Non un altro. marca exclusiva Nel do suo poder de corpo Deus. glorioso porta indelebili O piaghe, ressuscitado é o crucificado ferite diventate e não outra feritori pessoa. di speranza. Indeléveis no seu corpo glorioso, Volgiamo il traz nostro as chagas, sguardo feridas que se tornaram frestas de esperança. dell'umanità. Para ele, voltamos o nosso olhar para que sare as Il feridas mio pensiero da quest'oggi humanidade atribulada. va soprattutto a Hoje quanti penso sono sobretudo stati em quantos foram atingidos diretamente pelo coronavirus, coronavírus, ai malati, os doentes, a coloro che sono os que morti morreram familiari che e os piangono familiares que per choram la scomparsa a dei loro partida cari, dos seus entes queridos quali a volte e, por non vezes, sono riusciti sem conseguir a dare neanche sequer l'estremo saluto. dizer-lhes o último adeus. Il Signore della vita accolga con O sé Senhor da nel suo vida regno acolha junto de si, no seu reino, i doni, os conforto falecidos e e dê speranza conforto e esperança a quem ainda está specialmente na agli prova, anziani especialmente aos e alle idosos persone sole. e às pessoas sem ninguém. Non faccia mancare la sua Não deixe consolazione faltar a sua e gli aiuti consolação e os necessari auxílios a chi si necessários trova in a quem se condizioni di encontra particolare em condições de vulnerabilità, particular vulnerabilidade, come chi lavora nelle casse di cura como aqueles que o vive trabalham nei nas casas casermi de e cura nelle carceri. ou vivem nos quartéis e nas Per prisões. molti è una Pasqua di solitudine, Para muitos é uma Páscoa vissuta de tra i solidão, lutti e tanti vivida entre disagi lutos e che tantos la incômodos pandemia sta que a provocando, pandemia está dalle causando, sofferenze fisiche desde os ai sofrimentos problemi físicos economici. até os problemas econômicos. Questo morbo non ci ha privato solo Esta degli affetti, epidemia não nos ma privou anche apenas dos della afetos, possibilità mas também di da attingere possibilidade di persona de recorrer alla pessoalmente consolazione che à scorre dai consolação que sacramenti, brota dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da reconciliação. In molti Em paesi muitos non è países stato não foi possível assottarsi a essi, aceder a eles, ma il Signore non mas ci o ha Senhor lasciati soli. não nos deixou sozinhos. Rimanendo uniti Permanecendo nella preghiera, unidos na siamo oração, certi che Egli temos ha a posto certeza su de di que noi Ele sua colocou mano, sobre nós a sua mão, repetendoci con forza, repetindo non a cada um temere, com veemência: não sono tenhas medo, risorto, sono ressuscitei sempre con te. e estou contigo para sempre. Gesù, nostra Pasqua, dia força e speranza Jesus, nossa ai Páscoa, medici dê e força agli e infermieri, esperança aos médicos e dovunque enfermeiros offrono que por una todo o lado testimonianza oferecem um di cura testemunho e de amore al solicitude prossimo, e amor ao fino allo próximo, stremo até delle ao extremo forze das e forças non di ratto al e, por sacrificio della vezes, propria salute. até ao sacrifício da própria saúde. A loro, come Para pure a chi eles, lavora bem como assiduamente
para quantos trabalham assiduamente para garantir os serviços essenciais necessários à convivência civil, para as forças da ordem e os militares que, em muitos países, contribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da população, vai a nossa saudação afetuosa, juntamente com a nossa gratidão. Nestas semanas, alterou-se improvisamente a vida de milhões de pessoas. Para muitos, ficar em casa foi uma ocasião para refletir, parar os ritmos frenéticos da vida, permanecer com os próprios familiares e desfrutar da sua companhia. Mas, para muitos outros, é também um momento de preocupação pelo futuro que se apresenta incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras consequências que acarreta a atual crise. Encorajo todas as pessoas que têm responsabilidades políticas a trabalhar ativamente em prol do bem comum dos cidadãos, fornecendo os meios e instrumentos necessários para permitir a todos aqueles que levem uma vida digna e favorecer, logo que as circunstâncias o permitam, a retomada das atividades diárias habituais. Este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está sofrendo e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia. Jesus, ressuscitado, dê esperança a todos os pobres, a quantos vivem nas periferias, aos refugiados e aos sem-abrigo. Não sejam deixados sozinhos estes irmãos e irmãs mais frágeis, que povoam as cidades e as periferias de todas as partes do mundo. Não lhes deixemos faltar os bens de primeira necessidade, mais difíceis de encontrar agora, que muitas atividades estão encerradas, bem como os medicamentos e, sobretudo, a possibilidade de uma assistência sanitária adequada. Em consideração das presentes circunstâncias, sejam abrandadas também as sanções internacionais que impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os Estados acudir às maiores necessidades do momento atual, reduzindo, se não mesmo perdoando, a dívida que pesa sobre os orçamentos dos mais pobres. Não é questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando si accomuna tutti. Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas. Dentre as muitas áreas do mundo afetadas pelo coronavírus, penso de modo especial na Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, este amado continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade, que lhe permitiu superar as rivalidades do passado. É muito urgente, sobretudo nas circunstâncias presentes, que tais rivalidades não retomem vigor. Antes, pelo contrário, todos se reconheçam como parte de uma única família e se apoiem mutuamente. Hoje, à sua frente, a União Europeia tem um desafio epocal, de que dependerá não apenas o futuro dela, mas também o do mundo inteiro. Não se perca esta ocasião para dar uma nova prova de solidariedade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras. Como alternativa, resta apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação de um regresso ao passado, com o risco de colocar à dura prova a convivência pacífica e o progresso das próximas gerações.
Este não é tempo para divisões. Cristo, nossa paz, ilumine a quantos têm responsabilidades nos conflitos, para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ao contrário, seja o tempo em que finalmente se ponha termo à longa guerra que ensanguentou a Síria, ao conflito no Iêmen e às tensões no Iraque, bem como no Líbano. Seja este o tempo em que retomem o diálogo israelenses e palestinos para encontrar uma solução estável e duradoura que permita a ambos os povos viverem em paz. Cessem os sofrimentos da população que vive nas regiões orientais da Ucrânia. Ponha-se termo aos ataques terroristas perpetrados contra tantas pessoas inocentes em vários países da África. Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos enfrentando não nos faz esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que o Senhor da vida se mostre próximo das populações da Ásia e da África que estão atravessando graves crises humanitárias, como na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por causa de guerras, seca e penúria. Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia. Não quero esquecer a ilha de Lesbos. Faça com que na Venezuela se chegue a soluções concretas e imediatas, destinadas a permitir a ajuda internacional à população que sofre por causa da grave conjuntura política, socioeconômica e sanitária. Queridos irmãos e irmãs, indiferença, egoísmo, divisão, dimenticança não são davvero le parole que vogliamo sentire. Verdadeiramente, palavras como indiferença, egoísmo, divisão, esquecimento não são as que queremos ouvir neste tempo, mas queremos bani-las de todos os tempos. Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o medo e a morte, isto é, quando não deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso coração e na nossa vida. Ele, que já derrotou a morte, abrindo-nos a senda da salvação eterna, dissipe as trevas da nossa pobre humanidade e introduza-nos no seu dia glorioso que não conhece ocaso. Acabamos de ouvir a mensagem do Santo Padre. Estas reflexões gostaria de desejar a todos boa Páscoa. Neste momento, temos o cardeal arcipreste da Basílica de São Pedro e também vigário do Papa para o Estado da Cidade do Vaticano, Angelo Comastri. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria
O Santo Padre Papa Francisco concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja a todos aqueles que recebem a sua bênção, seja por meio das várias tecnologias de comunicação, seja unindo-se, mesmo que unicamente espiritualmente e com o desejo, ao presente rito. Peçamos a Deus Todo-Poderoso que conserve longamente o Papa na condução da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Acompanhemos a bênção Urbi et Orbi do Santo Padre com a indulgência plenária. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade temos confiança, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Que por meio das orações e dos méritos da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna em Jesus Cristo. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, em tempo para uma vida, para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre com coração contrito e a bênção da vida, a graça, a consolação do Espírito Santo e perseverança final nas boas obras. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Acabamos de receber a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo. Momento aguardado com grande expectativa, a mensagem do Santo Padre de felicitações pascais e esta bênção com a concessão da indulgência plenária. Assim, amigo ouvinte, telespectador e internauta, você que esteve conosco através do rádio, pela televisão, aqueles que se somaram posteriormente a nós em Mundovisão, o nosso agradecimento, renovando os nossos votos de uma feliz e santa Páscoa. Ressaltamos, vivemos este momento de grande dificuldade, como o Papa bem destacou em sua mensagem de felicitações pascais. Vivemos este momento, então, agora que se segue dos 50 dias da Páscoa, em que cada dia se celebra a Páscoa como atualização, como renovação. A cada dia, nestes 50 dias que se seguem, a partir de então, como justamente a renovação pascal. Todo dia é dia de Páscoa, todo dia é dia de celebrarmos a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte. Amanhã o Santo Padre retoma as missas das 7 horas da manhã na Capela da Casa Santa Marta, portanto, 7 horas da manhã, horário local, 2 horas do horário de Brasília e 6 horas da manhã do horário de Portugal. Assim, nos despedimos, agradecendo a todos vocês mais uma vez, desejando um bom domingo na alegria da ressurreição de nosso Salvador. Mais uma vez a todos, feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.